alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente volta a falar sobre economia, setor público e finanças públicas também. Na aula passada a gente falou sobre as 3 funções do governo, não deu para fazer exercício. Nessa aula a gente volta, retoma o conteúdo para fazer mais exercícios. E aí o que foi que a gente viu? A gente fez essa tela, foi uma das telas que a gente riscou na aula passada, que o governo exerce efeito ou impacta na economia de um país através da execução das suas 3 funções fundamentais. O governo impacta a economia quando faz função distributiva, é a função do Robin Hood, tirando do rico e dando para o pobre. O governo impacta na economia quando faz função estabilizadora, e aí nessa função estabilizadora é ajustando a economia para que não tenha um colapso macroeconômico, e o governo atua na economia quando ele faz a provisão de bens ou serviços de utilidade pública. Então, o que foi que a gente viu? Só para a gente revisar. A gente analisou a função distributiva, e aqui é tirar do rico. Essa é a lógica. Dá para o pobre. Então, tira do rico, dá para o pobre. Essa é a lógica fundamental quando eu falo de função distributiva. Eu tenho a função estabilizadora, que é a atuação para que a economia ela não se desestabilize. E, finalmente, a gente tem a função alocativa, que é que a gente vai entrar com mais detalhes hoje. Função distributiva e função estabilizadora. A gente vai ver isso aqui sim, mas mais na frente. Esses conteúdos, eles são conteúdos mais, como é que eu vou dizer, sintetizados só para ter um entendimento geral do funcionamento. A gente vai trabalhar mais função distributiva, quando a gente for falar dos tipos de impostos e da natureza dos impostos. Então eu falo que eu vou tirar impostos dos ricos e como é que eu vou tirar como é que eu vou cobrar esses impostos para os ricos, como é que eu vou transferir para os pobres. Então, eu vou fazer esse ajuste, ficar tudo bem organizadozinho, e em seguida a gente vai falar sobre política estabilizadora quando a gente for falar sobre finanças públicas de uma forma mais aprofundada. Agora a gente vai falar sobre política ou função alocativa. Mas antes de falar sobre função alocativa, eu queria que a gente parasse um pouquinho, a gente fizesse alguns exercícios. Sempre lembrando, a gente vai trazer sempre exercícios, alguns bem recentes, outros nem tanto, mas são importantes para poder fazer a fixação do conteúdo. Esse é o exercício número 1, e ele aponta o seguinte: devido a falhas de mercado e tendo em vista a necessidade de aumentar o bem-estar da sociedade, o governo intervém na economia. Identifique a opção correta inerente à função, ele bota aqui, inerente à função alocativa. A letra A está aqui, B, C, D e E. A letra A aponta o seguinte: o setor público oferece bens e serviços públicos ou interfere na oferta do setor privado por meio da política fiscal. Letra B. O setor público age na redistribuição da renda e da riqueza entre as classes sociais. Letra D. Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura aumentar o nível de emprego e reduzir a taxa de inflação. Letra D. Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura manter a estabilidade da moeda. Finalmente, o governo estabelece impostos progressivos com o fim de gastar mais em áreas mais pobres e investir em áreas que beneficiem as pessoas carentes, como educação e saúde. Vamos aqui analisar item a item. Vamos fazer de baixo para cima, tá? A letra E diz o seguinte: o governo estabelece impostos progressivos. Falou em impostos progressivos, a gente vai estar ligando isso aqui diretamente à função redistributiva ou função distributiva. O governo está fazendo função distributiva. E aí, com o fim de gastar mais em áreas mais pobres, veja que eu estou falando aqui de pobreza, estou falando aqui de melhoria das condições de vida das pessoas mais pobres.
e investir em áreas que beneficiem as pessoas carentes, como educação e saúde. Aí você vai parar e vai dizer, mas Amanda, educação e saúde é provisão de bem e serviço de utilidade pública. Isso não seria uma função alocativa? Aí vamos de novo, vamos olhar o objetivo. Eu estou querendo gastar mais em áreas mais pobres, eu estou cobrando mais impostos dos ricos, impostos progressivos, quanto mais eu ganho, mais eu pago, para investir em áreas mais carentes, para dar dinheiro para os pobres. Apesar de eu construir escola e construir hospitais, a minha intenção não é dar isso para todo mundo. A minha intenção é melhorar a qualidade de vida do mais pobre. Por isso, uma função distributiva. Então, essa questão aqui é uma questão mais, como é que eu vou dizer, mais chatinha ou mais difícil, porque não fica aquela resposta óbvia. Não fica aquela resposta decoreba, né? O governo fez provisão de bens de utilidade pública, a função alocativa. Não, porque o objetivo aqui é beneficiar os mais pobres. Quando eu faço um parque, por exemplo, eu posso beneficiar qualquer pessoa que queira frequentar aquele parque. É de utilidade pública, mas quando eu direciono para o mais pobre, é função distributiva. Letra D. Quando o governo, então ele pergunta aqui, identifique a opção correta inerente à função alocativa. Então, ele diz, adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura manter a estabilidade da moeda. Quando a gente fala em estabilidade da moeda, eu estou falando aqui, vou botar aqui, estou falando que o governo está fazendo função estabilizadora. Aqui nesse caso, veja que ele está querendo fazer a estabilidade da moeda. Isso significa dizer que o governo quer controlar a inflação. A preocupação do governo é controlar a inflação. Vou para a letra C. Adotando políticas monetárias e fiscais, o governo procura manter o nível de emprego e reduzir a taxa de inflação. Da mesma forma que a letra D, a letra C, eu também estou falando de política, não, de função. Eu estou falando da função estabilizadora. Então, função estabilizadora, definida aqui. Finalmente, o setor público age na redistribuição de renda e de riqueza entre as classes sociais. Essa aqui eu não preciso nem definir, isso aqui é uma função redistributiva ou distributiva. Eu vou colocar aqui, letra B, função distributiva. E aí, finalmente, a resposta é a letra A, e acho que boa parte achou que não era, porque diz o seguinte: o setor público oferece bens e serviços públicos. Opa, isso aqui é verdade. Ou interfere na oferta do setor privado. O governo pode interferir na oferta do setor privado, sim, a gente vai ver isso, se der tempo, hoje. Por meio da política fiscal. Você pensa, mas a política fiscal é uma política eminentemente estabilizadora. Mas veja que ele está falando aqui em oferta, veja o objetivo. O governo está fazendo a oferta de bens e serviços públicos. Quando ele fala por meio de política fiscal, nada mais é do que por meio do uso de tributos e de gastos lá nas suas finanças públicas. Então, a alternativa correta é a letra A. E aí, por que a letra A? Porque veja que o objetivo é oferecer bens e serviços ou interferir na oferta do setor privado. São duas características bem fortes e bem marcantes da função alocativa na economia. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Vai fazer política fiscal, mas o objetivo do governo não é estabilizar a economia, como ficou bastante demarcado nas letras C e D. Então, veja o objetivo do governo e a gente ajusta a informação.
Segundo exercício, em relação à política distributiva, eu esqueci de colocar a banca, dos governos, assinale a opção correta. Letra A. É a política que interfere diretamente na composição das mercadorias e serviços, técnicas produtivas e preços relativos. Letra B. É a política que busca a equidade na economia pública, da economia pública. Letra C. É a política que diz respeito aos níveis desejados de produção, emprego, preços e o equilíbrio do balanço de pagamentos para uma dada capacidade produtiva. Letra D. É a política que se baseia diretamente na administração da demanda agregada. E letra E. É a política que interfere diretamente na divisão do produto entre consumo e acumulação. E aí aqui uma observação antes da gente responder. Veja que ele fala política distributiva. Correto é função distributiva, mas política distributiva também é aceito sem qualquer problema. Então ele fala, é a política que interfere diretamente, falando de distribuição, diretamente na composição das mercadorias e serviços, técnicas produtivas e preços relativos. Não, o governo não tem essa função de mexer na técnica produtiva, ele pode melhorar, dar subsídios para que melhore, mas ele não vai fazer intervenção direta. Aí vem a letra B. É a política que busca equidade. Equidade é muito política, função distributiva ou política distributiva. Eis aqui a alternativa correta. A letra B é a alternativa correta. É a política que busca a equidade da economia pública. Letra C. É a política que diz respeito aos níveis desejados de produção, emprego, preços e equilíbrio do balanço e pagamentos para uma dada capacidade produtiva. Essa aqui é a função estabilizadora. Então, isso aqui, função estabilizadora. Letra D. É a política que se baseia diretamente na administração da demanda agregada. Falar sobre a administração da demanda agregada é falar sobre essa movimentação que existe de consumo, produção e emprego. Isso aqui tudo é função estabilizadora. E aí, finalmente, é a política que interfere diretamente na divisão do produto entre consumo e acumulação. Isso também não é política distributiva. A função distributiva é a função que busca a equidade de renda, de patrimônio, que busca deixar os ricos e pobres cada vez mais próximos. Então, essa é a função, esse é o objetivo da função distributiva do governo. Vamos falar agora um pouco com mais detalhes e com mais calma sobre essa danada dessa função alocativa. Quase que não sai. A gente viu na aula passada, mas não custa sentar aqui e dar uma acalmada. Função alocativa, provisão de bens e serviços de utilidade pública e intervenção no mercado imperfeito. Então, para eu falar de função alocativa, aí vejam só, eu estou falando de provisão de bens públicos, de bens e serviços de utilidade pública. Para que eu fale sobre isso aqui, aliás, função alocativa, provisão de bens e serviços de utilidade pública e intervenção do governo nos mercados imperfeitos. Os mercados imperfeitos, tá? Então, essa aqui são as ações de característica mais essencial da função alocativa. Provisionar bens e serviços e intervir em mercados imperfeitos.
Para que eu saiba isso, eu preciso entender duas coisas fundamentais que a gente viu na aula passada, mas que eu acho que vale a pena a gente triturar melhor aqui. Primeiro eu tenho que saber o que é eficiência econômica e depois o que é falha de mercado. Por que eu preciso saber o que é eficiência econômica? Porque a eficiência econômica está associada à não necessidade de intervenção do governo. Então, a eficiência econômica, ela acontece de o que é um modelo hipotético, em que eu não tenho como melhorar a situação de um agente sem piorar a situação do outro. Então, é que a gente chama de momento ótimo de Pareto. Quem consegue essa eficiência econômica é o que nós chamamos de mercados competitivos ou mercados em concorrência perfeita. Então, os mercados em concorrência perfeita são mercados de alta eficiência econômica. Ou o que significa dizer que eu não preciso fazer com que o governo faça nenhum tipo de intervenção, porque o mercado, por si só, já encontrou o seu ótimo. Contudo, muitos mercados não estão encontrando o seu ótimo. Muitos desses mercados não são eficientes em sua tecnologia econômica. Muitos desses mercados, eu posso dizer de forma mais técnica, são imperfeitos por apresentarem falhas de mercado. E aí, o que é essa falha de mercado? A falha de mercado acontece quando o mercado não consegue ser eficiente. Então, quando o mercado não é eficiente, eu preciso que o governo faça uma intervenção para que a gente consiga chegar no modelo o mais competitivo possível. Vamos reformular isso aqui. Função alocativa, sempre reforçando. Provisão de bens de utilidade pública ou intervenção do governo na economia, por causa da intervenção do governo nos mercados imperfeitos. Primeira coisa, quando é que eu não preciso de intervenção do governo? Quando é que eu não preciso de intervenção do governo? Quando o mercado ele está em concorrência perfeita ou quando esse mercado ele é competitivo. Mercado em concorrência perfeita, o mercado competitivo e esse mercado já é eficiente. Então, esse eu não preciso de intervenção do governo. Contudo, existirão mercados que não são mercados em concorrência perfeita. São mercados imperfeitos e eles são imperfeitos porque eles apresentam falhas de mercado. Então, o governo atua nessas falhas para tornar esses mercados cada vez mais competitivos. Então, essa é a lógica da função alocativa. E que falhas são essas que nós precisamos compreender que acontecem, deixando o mercado menos competitivo e assim o mercado menos eficiente? As principais falhas de mercado que acontecem para deixar o mercado não eficiente são A. Externalidades. B. Existência de bens públicos. C. Falhas de informação ou assimetria de informação. D. Mercados incompletos. Veja que mercados incompletos é diferente de mercado imperfeito. Riscos pesados, falhas na competição ou no poder de mercado e existência de desemprego e inflação. A existência desses itens aqui reduz a eficiência econômica e por isso o governo tem que fazer intervenção direta na economia. Então, essa é a lógica da função alocativa quando a gente fala em intervenção direta do governo no mercado. E a intervenção direta do governo no mercado para corrigir essas falhas que estão aqui. Quando o governo corrige essas falhas, em muitos casos, o governo vai fazer a provisão de bens e serviços de utilidade pública, que é isso que nós vamos chamar aqui na letra B de existência dos bens públicos. Existem bens
que só serão ofertados de maneira eficiente pelo setor público. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai esmiuçar essas falhas. Por que eu preciso estudar essas falhas com detalhes? Porque essas falhas, elas levam, elas são as falhas que mais aparecem nas provas. Então, falar em economia setor público, falar em finanças públicas é falar necessariamente dessas falhas de mercado que a gente está observando aqui na lousa. A primeira falha de mercado que a gente vai começar a analisar na aula de hoje, mas não vai conseguir terminar porque o conteúdo é grande, são as externalidades. E o que são as externalidades? As externalidades são os efeitos positivos ou negativos das nossas decisões que recaem sobre as outras pessoas. Então, quando eu falo em externalidade, eu estou dizendo que a ação de uma determinada pessoa afeta o nível de bem-estar ou lucro de uma outra pessoa. Quando a minha ação afeta a ação do outro, esse mercado tem externalidade. E quando esse mercado tem externalidade, esse mercado apresenta uma falha. E a gente já sabe que quando ele apresenta uma falha, ele deixa de ser um mercado eficiente e passa a ser um mercado ineficiente. E aí o governo precisa entrar para ajustar. Antes do governo entrar para ajustar e corrigir essa falha, eu tenho que entender melhor o que é externalidade. E aí, eu tenho dois tipos de externalidades. As externalidades positivas, ou chamadas de economias externas, e as externalidades negativas, ou também chamadas de deseconomias externas. O que é a externalidade positiva? Um exemplo que se dá muito é, digamos que você coloque gás natural veicular no seu carro, GNV. Se você coloca gás no seu carro, o que vai acontecer? Eu tenho dois ganhos. Você ganha, porque o seu carro passa a ser mais econômico, o seu bolso agradece, até porque o gás é mais barato. Então, eu tenho um ganho privado, porque eu coloquei gás e o meu carro vai ficar mais econômico. Eu vou desconsiderar aqui que vai ficar mais pesado e por isso mais lento, mas vamos desconsiderar. Eu vou botar gás, porque eu acredito que o benefício da economia é maior que o ônus aqui no Nordeste se diria da lerdeza, mas da lentidão. E eu vou colocar, então eu tenho esse impacto positivo da implementação do gás. Mas o gás tem um outro impacto social. Quando eu boto gás no meu carro deixa de ser tão poluente quanto um carro a diesel, por exemplo, e aí a sociedade ganhou. Opa, eis aí o conceito de externalidade. A minha ação individual afetou o meu meio, afetou o meu social. Então, eu tenho externalidade positiva. Essa é a lógica maior. Então, falou-se em externalidade positiva. A minha ação individual gerou um benefício para a sociedade. Externalidade negativa é exatamente o contrário. Eu decidi, por exemplo, fazer uma festa. Vou chamar uma banda, vou fazer uma festa às 3 horas da manhã. Quando eu faço isso no meu apartamento, quando eu faço essa festa no meu apartamento, eu tenho um custo dessa festa. Trazer a banda, chamar os convidados, mas o barulho da minha festa está afetando negativamente os meus vizinhos, seja o vizinho de lado, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, enfim, o que quer que seja. Então, a minha ação, ela tem um custo. Qual é o custo? Eu estou montando a festa, sendo que eu não estou absorvendo o custo negativo que eu estou impondo aos meus vizinhos. Então, a minha ação gera um efeito negativo para os meus vizinhos. A minha ação gerou uma externalidade negativa. Quando eu boto gás natural veicular, eu estou gerando uma externalidade positiva. É bem assim a lógica, é bem facinha. Então, quando é que eu tenho externalidade positiva e quando é que eu tenho externalidade negativa?
Primeira coisa que eu preciso compreender é sobre a existência de custos sociais e custos privados. Quando eu tenho, vamos fazer a festa, não vamos fazer mais, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui uma coisa mais tangível ao invés da festa. Vamos pensar que eu produzo pneu. Pneu é algo altamente poluente, até porque não existe um local de comum senso de onde o pneu deve ser jogado fora. Quando eu produzo o pneu, eu tenho o que nós chamamos de custo privado. Eu vendi o pneu, eu tenho um custo para produzir aquele pneu, a borracha, as ligas de ferro, fiz aquele pneu. A questão é que aquela produção vai gerar um resíduo, vai gerar um dejeto e a sociedade vai pagar por aquele custo, sendo que eu, ao produzir, não considerei os casos de dejetos. Então, o que vai acontecer? O meu custo privado, que está associado somente ao meu custo direto de produção do pneu, vai ser menor que o custo social. A sociedade, quando eu falo em custo social, é o custo de todo mundo. Então, a sociedade vai ter o meu custo privado, porque eu faço parte da sociedade, e o custo que eu não considerei, que é o custo de deixar o pneu lá nos depósitos, né? Agora eu esqueci, nos aterros sanitários. Então, a sociedade tem aquele custo também. Então, o custo social é maior que o custo privado. Quando eu faço a lógica, eu vou dizer que o custo social, ele vai ser igual ao custo privado, o meu custo de produzir, mais o custo externo. O custo da externalidade. Então, essa é a lógica fundamental. Então, quando eu tenho externalidades, os custos sociais são diferentes, então tá aqui, diferentes dos custos privados. Então, aqui eu tenho uma externalidade negativa. Da mesma forma, quando eu faço uma externalidade positiva, eu tenho aqui o benefício social, quando eu coloco o meu gás no carro, vai ser o benefício privado mais o benefício externo. Ou seja, a sociedade ganha com aquela operação. Então, o benefício social é diferente do benefício privado. Então, quando eu falar em externalidades, eu tenho que falar sobre o que é social e o que é privado. E aí, importante, aí você pensa, e se esse custo externo ele for zero? Significa dizer que aquela minha ação não gerou externalidade. O custo externo e o benefício externo, eles surgem e diferenciam o benefício social e o custo social, porque essas ações estão gerando externalidades. E aí, agora eu tenho um mercado, agora eu tenho uma economia em que a ação de uma pessoa afeta a vida da outra, positivamente ou negativamente. E agora eu não sei mais se o preço daquele bem, será que o preço do pneu, ele está considerando esse custo externo? Será que o benefício que eu tenho privado com o meu gás natural, ele tá considerando o benefício que eu gero para a sociedade? Então, a pergunta que a gente se faz quando analisa externalidades é: será que eu tenho consciência da externalidade que eu gero? E será que isso é refletido no preço? Porque tudo tem que estar refletido no preço do bem. Essa pergunta sobre se as externalidades estão ou não refletidas nos preços dos bens é o que nós vamos ver na próxima aula.
A gente continua falando sobre função locativa e sobre externalidades, mergulhando em economia e setor público, e a gente volta a se encontrar já já. A gente se encontra em breve. Até lá!